Começa agora a Hora Mundial, discutindo fatos, apontando soluções. Olha, já se passaram 20 anos daquela tragédia do World Trade Center. Ainda continua com resquícios de coisas desagradáveis. Para você que não sabe, tem brasileiros que trabalhavam no World Trade Center que até hoje não voltaram para casa. Isso mesmo. Vamos em frente. E a questão do World Trade Center, aquela tragédia que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, continua assim trazendo consequências drásticas. Brasileiros que trabalhavam naquela torre desapareceram, não voltaram para casa, pessoas assim que se desintegraram nas explosões que foram muito fortes. E as pessoas que acompanharam aquela tragédia, que o mundo parou, logicamente, diante do que não se explicava daqueles atentados da Al-Qaeda. Foi o primeiro prédio, o segundo, depois aconteceu o Pentágono e também lá outra tentativa que vinha lá da Filadélfia. Enfim, uma série de acontecimentos que marcaram esse dia fatídico. Mas tem um brasileiro que ele mora ali na região de Bom Verno, um pouco à frente, perto de Mamaroneck, e uma amiga desse brasileiro conversando disse o seguinte, que ele trabalhava no World Trade Center e que ele não voltou mais para casa. 20 anos se passaram e não se sabe a respeito dele. A família não o procurou. Eu não vou dizer o nome porque pode ser que ele esteja vivo e seria um equívoco da equipe colocar uma pessoa que ela está desaparecida e pode estar morta também. É uma situação que a gente está levantando e vai trazer esse assunto de volta com detalhes importantes. Mas enfim, esse brasileiro não voltou para casa, como não voltaram para casa outros brasileiros que também trabalharam no World Trade Center. Como não voltaram para casa outros brasileiros que trabalhavam no World Trade Center. Por exemplo, pessoas que estavam ali na área desenvolveram câncer, exatamente. Consequências de hoje, bombeiros desaparecidos, enfermeiros que tentaram socorrer, médicos, enfim, equipes que desapareceram mesmo depois da tragédia ter sido consumada, ou seja, as torres desabaram, ainda continuaram aqueles gases, enfim, tudo isso trouxe uma série de consequências para as pessoas que estiveram ali no World Trade Center. E os brasileiros? E as famílias? E a pergunta que se faz é o seguinte, por que é que familiares não reclamaram a ausência desses entes queridos? Mas tem um equívoco também, que tem muitos brasileiros, me referindo aos Estados Unidos, que eles chegam no país e eles se desligam completamente da família no Brasil. Ou seja, há sim um desacerto, vamos colocar, e algumas famílias não reclamam mais pelo seu ente querido. Então, são os desaparecimentos por conveniência e os desaparecimentos pela tragédia.
E no caso do World Trade Center, muitas pessoas, claro, evidente, perderam a vida. É uma questão incomum, porque pessoas não desaparecem do nada, tem que ter um endereço, e você está perguntando, mas e os documentos? Muitas das vezes são pessoas que ainda estavam em processo de legalização no país, a documentação ainda estava em andamento, quer dizer, é uma série de procedimentos que não se explicam. Mas, voltando à questão do World Trade Center, até hoje, muitas pessoas, você vai até ali, se construiu um memorial, quem vai até lá, hoje tem uma única torre que foi considerada, chamada como a Torre da Liberdade. Então, as pessoas caminham à volta tentando entender o que aconteceu. Logicamente foi um atentado terrorista, mas os motivos de tanta atrocidade que ceifaram tantas vidas, muitas pessoas morreram, o número exato ninguém sabe. Os Estados Unidos dá uma estimativa, mas não é exatamente isso. E nesse contingente de mortos tem muitos brasileiros que trabalhavam no World Trade Center na área de segurança, nos escritórios, enfim, pessoas que estavam subindo no prédio por alguma razão e que essas pessoas não foram mais identificadas. Uma tragédia que até hoje todos nós nos lembramos disso, famílias que ainda ressentem pela perda de seus entes queridos e os brasileiros, o mais grave, que desapareceram nas explosões e ninguém sabe, ninguém viu, ninguém soube explicar o que de fato aconteceu com cada um desses desaparecidos. E acompanhe as notícias aqui pelas nossas redes sociais, dê o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, é extremamente importante que você participe com a nossa equipe.